Fala, igreja, novamente, com a paz do Senhor, amém? Peço para os irmãos abrirem suas Bíblias em Gênesis 37. Gênesis 37. Nós vamos ler só dois versículos, irmãos. O 3 e o 4. O 3. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque o tinha tido em sua velhice, porque lhe fez uma túnica de diversas cores. E vendo seus irmãos que seu pai o amava mais que todos eles, aborreciam-no e não falavam com ele pacientemente. Glória a Deus. Aqui nós vamos aprender, na verdade todos nós já ouvimos a história de José, mas o Senhor, Ele chamou a atenção nessa palavra. Eu já havia preparado outra palavra, porém o Senhor queria falar conosco, quer falar conosco sobre José. Então eu quero meditar juntamente com os irmãos. José, ele era um homem diferenciado. Ali, o seu pai o amava mais do que todos os irmãos. E isso lhe causava muitos problemas, porque José, tudo que ele colocava a mão, prosperava, assim como diz a palavra. E José, certa feita, conforme você vai lendo esse livro, eu quero que os irmãos meditem em sua residência, porque são muitos capítulos, muitos aqui versículos falando sobre José. Nós vemos que José, ele tinha a bênção do Senhor, e vemos que José, ele era diferenciado. Então isso causava muito ali ódio dos seus irmãos. Então, certa feita, o pai de José fez uma túnica de várias cores. Estudando essa palavra, nós vemos que essa túnica ela só era usada por sacerdotes, por reis. Então ela lhe chamava muita atenção. José ali, ele passou a chamar mais atenção do que ele já chamava rotineiramente. E aí os seus irmãos planejaram matar José. E aí um de seus irmãos falou: não mate José, vamos jogar ele no poço, para que, na verdade, aquele brilho que esse homem tinha apagasse. E aí os irmãos de José fizeram tal crueldade. Jogaram este homem, que era um homem que agradava a Deus, porque a bênção do Senhor estava sobre a vida de José. E na verdade, depois de tudo isso, ainda eles levaram ali a roupa para o pai deles, com sangue aspergido naquela roupa, manchada. Tentaram manchar a imagem dele de todas as maneiras, com seus próprios irmãos, para que ele fosse totalmente esquecido. E o Senhor, Ele fala conosco nessa noite através dessa palavra, que Ele deixou essa palavra registrada para que nós possamos aprender grandes coisas através dessa palavra. Muitas vezes nós temos grandes projetos, muitas vezes nós estamos, como o nosso irmão já falou, nós estamos no nosso lugar de fala. E muitas vezes as pessoas nos olham de uma maneira errada, porque simplesmente Deus nos escolheu para fazer algo diferenciado. E José, na verdade, ele não tinha culpa de ter a bênção do Senhor, ele não tinha ali nem um problema que ele causou. Ele recebeu aquela túnica colorida, como fala a palavra do Senhor, e isso causou muito ódio. E nós muitas das vezes recebemos algo da parte do Senhor,
sua vida, normalmente, de repente, alguém que você ama, alguém que convive contigo, lhe trai dessa maneira, vem de você, alguém ali trai você de uma maneira inesperada. E aí José, ainda assim, ele não perdeu a sua essência de um homem de Deus. Ele continuou servindo a Deus, mesmo na prisão. José, além de ser diferenciado, ele representava Deus aonde ele colocava a planta do seu pé. Aqui hoje eu aprendo que Deus, ele procura no caminho da sua vida o nosso comportamento, mesmo nos dias de dificuldade. Mesmo nos dias de angústia, ele procura saber o que é que tem dentro do nosso coração. José, ele tinha todos os motivos para se revoltar contra aqueles irmãos. Porque, como eu já disse, ele não tinha ali nenhuma responsabilidade pelo que ele tinha ganhado. Ele simplesmente foi escolhido por Deus. Então, ele foi seguindo a sua vida, ele foi preso. Conforme você vai lendo, você vê que ele foi acusado injustamente na casa de Potifar por aquela mulher, uma mulher usada por Satanás, tentou acusar aquele homem de algo que ele não tinha feito. E o Senhor fala conosco que isso pode acontecer conosco no dia de hoje também. De repente, quando a pessoa não consegue te derrubar de uma maneira, ela vai tentar manchar a sua imagem. Ela vai tentar agir com traição, com falsidade na sua vida, pura e simplesmente por você ser o escolhido do Senhor. E José ali permaneceu com honestidade, como um servo do Senhor honrado diante daquela situação. Aqui, quando ele estava na prisão, ele manteve ali todas as ferramentas que o Senhor havia dado a ele. Porque José, inicialmente, um dos maiores motivos dos ódios que os irmãos dele tinham nele é que ele interpretava sonhos. E o Senhor, ele fala conosco que quando você tem um sonho, você deve levar esse sonho em particular com o Senhor. Porque muitas das vezes você tem um projeto grande na sua vida e você quer compartilhar com um parente, você quer compartilhar com um familiar, você quer compartilhar no seu trabalho, na sua faculdade. Só que acontece que aquelas pessoas, elas não estão preparadas para o sonho que Deus colocou na sua vida. Elas não estão preparadas para lhe ajudar, elas não estão preparadas para estar ao seu lado. Então José, ele passou por isso. Ele estava ali interpretando sonhos e os irmãos dele muito incomodados. Porque é assim mesmo que acontece, né? No momento em que você começa a se destacar de alguma área, aí você começa a causar estranheza, começa a causar ali um frisson das pessoas, porque eles começam a pensar o porquê dessa pessoa ser escolhida e eu não, ou porquê dessa pessoa ter algo do Senhor e eu não. Então entenda que o Senhor, ele começa a falar conosco que nós devemos estar no nosso lugar de fala. Nós devemos cultivar aquilo que Deus deu para a nossa vida, sem querer ofuscar a obra que o Senhor faz na vida de outro, na vida dos nossos irmãos, na vida de um conhecido, na vida de um parente. Nós não somente temos que agradecer pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, e nunca, de maneira nenhuma, querer cobiçar aquilo que o Senhor outrora não deu para a nossa vida. É uma palavra que não é amistosa, mas é a palavra de Deus. Porque o Senhor deixou registrado, porque ele sabia que isso ia continuar acontecendo nos dias de hoje. Então José, ele ali manteve a disciplina e a excelência. A palavra diz que José era excelente em tudo o que ele fazia. Então veja, se de repente
Nós não queremos passar pela aflição, pela prisão, pela doença, pela dor. Nós não queremos passar ali quando o irmão nos aponta, quando o irmão nos difama. Nós não queremos de maneira nenhuma. Nós queremos sim questionar a obra do Senhor. Nós queremos sim questionar quem Deus chamou. Nós queremos sim perguntar ao Senhor: por que ele e não eu? Por que ela e não eu? Por que ele está sendo abençoado e não eu? Então o Senhor ele fala grandemente conosco, que muitas das vezes ele nos coloca dentro de um lugar, dentro de um calabouço, para que ele possa entender melhor o que é que está nos movendo por dentro. Porque de repente o que está nos movendo é apenas um querer se aparecer perfeito, e nós não somos perfeitos. A palavra do Senhor fala que as nossas justiças diante do Senhor são prato de imundícia. Então, às vezes nós queremos achar, isso aqui é para todos, irmãos, desde mim até o mais velho, o mais novo. Nós queremos achar: eu sou muito bonzinho, eu sou muito boazinha porque eu fiz isso ou porque eu fiz aquilo. Mas nós devemos sempre lembrar que Deus é na nossa vida. Se você lembrou, se você acordou, agradeça a Deus. Se você se alimentou, agradeça a Deus. Se você teve a oportunidade de ir ao lugar que você queria ir, agradeça a Deus. Se você adquiriu bem, agradeça a Deus. Se você perdeu também, agradeça a Deus, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor fala que em tudo dai graças. Ah, não, Rafael, mas como é que eu vou dar graça de um problema desse, de um momento ruim que eu estou passando? Dê graças, porque o Senhor, Ele tem nos dado escape, Ele tem cuidado de nós. E nós temos que entender que nós estamos debaixo da mão do Senhor. Nós não estamos sendo regidos por Satanás, nós estamos debaixo da mão de Deus. E no momento em que Deus nos coloca em um aprendizado, nós temos que nos humilhar diante da presença dele. Porque o Senhor fala: ou você é, ou você não é. Ou você fala sim, ou você fala não. O crente não tem como ficar em cima do muro, não tem como eu ficar com dúvida sobre o que Deus está fazendo na minha vida. Então José, mesmo na prisão, ele servia ao Senhor. Ele interpretava o sonho do padeiro. Ele interpretava com muito carinho. Ele tratava as coisas do Senhor com muito esmero. E o Senhor, Ele fala conosco que nós temos que fazer as coisas de Deus com muito carinho. Porque muitas pessoas gostariam de estar fazendo e não tem a chance. Não conseguem chegar dentro da casa do Senhor. Eles não conseguem
De repente ele não vai dar para você, mas o que ele deu para você, ele não vai dar para o seu irmão. E nós temos que ter essa sabedoria que vem do alto e agradecer ao Senhor. E não querer tomar aquilo que é do outro, puxar a cadeira para sentar, quando naquele momento não é você que deveria estar, é aquela pessoa que Deus escolheu. E aquela pessoa que Deus escolheu também, ela não vai querer tomar aquilo que não é dela, porque é seu. Então entenda, José sabia lidar com esse jogo de cintura. Ele sabia que o que era dele, o que era dos outros era dos outros. E aí nesse processo doloroso que José passava, manter a disciplina, manter a excelência, ele entendia que Deus estava com ele. Ele entendia que todos os seus sonhos seriam realizados. Ele entendia que quando Deus usava ele, aquilo seria cumprido. Porque não adianta eu falar algo de mim e de mim eu não tenho nada para passar para ninguém. O que eu tenho é a palavra do Senhor. O que todos nós temos é a palavra do Senhor. E o Senhor fala nessa noite, que pena que muitos de nós abrimos a Bíblia somente dentro da casa dele. O Senhor busca que você esteja lendo a palavra do Senhor na sua casa, no seu trabalho, que você busca ao Senhor diariamente. É lógico que você não vai tirar ali muito tempo devido à correria, mas você vai buscar o Senhor no seu lar. Você vai abrir a palavra e vai meditar numa palavra linda como essa e vai entender o que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas. Você vai entender que Deus pode colocar nós em um alto lugar, mas também Ele pode nos tirar. Por quê? Porque Ele é Deus. E Deus ele não entra numa batalha para perder, Ele não entra para fazer com que os seus filhos sejam envergonhados. Muitas das vezes Ele dá um processo para nos ensinar. Porque às vezes quando Deus usa alguém para nos ensinar, nós não queremos, nós somos rebeldes. E aí o Senhor tem que ir lá e tomar outras atitudes para que nós possamos aprender. Por quê? Porque nós somos filhos. E quem é pai, quem é mãe sabe como o pai alimentar o filho, quando o filho não quer aprender algo que está sendo solicitado. Então ali, nesse processo que José passou, nunca perdeu a pose, nunca questionou o Senhor, muito pelo contrário, agiu com excelência diante do mestre. Ele foi honrado. José foi honrado. Se você for ver, durante a trajetória dele, ele foi muito humilhado, né? Porque imagina você ser preso injustamente. Quem aqui quer ser preso injustamente? Ninguém. Quem aqui quer ser difamado? Ninguém. Porém, Deus honrou José. Deus colocou José em altos lugares. Aqui, eu quero que você medite comigo, ou na sua casa, quando você chegar, em Gênesis 41, verso 42. Diz assim: Então Faraó tirou o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho muito fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço, e o fez subir em seu segundo carro que tinha, e o apregoaram diante dele. Dobrem o joelho. E assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E chamou o Faraó a José pelo nome de Zafenate-Paneia. O nome que ele deu significa Jeová acrescentará. Seu nome egípcio significa vida mais abundante. Portanto, em essência, os dois nomes significam Jeová acrescentará, vida mais abundante, que descreve também Cristo. Então entenda, tudo que nós passamos nesta terra é permissão de Deus, seja bom ou seja ruim. Nunca você deve ali dar para Satanás algo que está acontecendo na sua vida e falar assim: não foi o diabo que fez isso comigo. Não faça isso, porque você
está querendo tirar a autoridade do Senhor. Em momento nenhum, José atribuiu a Satanás o que estava acontecendo com ele. Foi um processo que Deus permitiu que ele passasse para que ele fosse honrado e ele alimentasse os seus irmãos futuramente. Por quê? Porque eles passaram fome nesse período. Os irmãos de José, eles foram pedir para ele futuramente, depois de muitos anos, foram pedir alimento ali no Egito. E José, ele não teve ódio dos irmãos. Quando você vai ler, porque isso aqui é para lermos, não é só para mim contar a história, é para todos lerem. Ali naquele período de fome, ali ele pensou um pouco, ali ele deixou a emoção dele de lado. E ali ele disse para os irmãos dele que tudo que ele tinha passado era para que quando os irmãos dele estivessem a fome, quando a terra dele tivesse fome, José pudesse abençoar ele e o pai dele. Então você veja como José era humilde. Veja como José sabia o lugar dele. Ele recebeu um anel que simboliza a autoridade. Ele recebeu um colar de ouro, porque ele foi colocado onde Deus quis colocá-lo. E aí, nesse momento, os irmãos dele entenderam que ele realmente merecia tudo o que Deus tinha dado a ele. Então o Senhor fala conosco que nós não devemos questionar quando Deus está abençoando alguém, porque Deus sabe muito bem o que Ele faz. Deus sabe muito bem o que Ele permite ou deixa de permitir. Porque no dia que Deus não tiver controle sobre nada na nossa vida, Ele não seria Deus. No dia que Satanás pudesse nos tocar a torre e à direita, Ele não seria Deus. Então, Deus tem o controle na nossa vida. Ali quando o meu pai faleceu, eu entendi isso assim de uma maneira nítida, que Deus tem o poder da vida e da morte nas suas mãos. Então, se eu e você estamos aqui nesta noite, é porque algo o Senhor ainda quer fazer através da minha e da sua vida. Então, não somente ouve e agradeça ao Senhor pela oportunidade que você ainda está tendo de fazer a obra do Senhor. É essa palavra que Ele nos deixou nessa noite. Agradeça a Ele, porque é Ele que faz e é Ele que desfaz. Toda glória sempre vai ser do Senhor. Nunca vai ser minha, nunca vai ser de placa de igreja, nunca vai ser de quem tem teologia deixa de ter, nunca vai ser de quem tem dinheiro deixa de ter, nunca vai ser de quem tem um carro bom quem não tem. A glória sempre vai ser do Senhor. Que nós nunca esqueçamos disso, que o Senhor é quem comanda as nossas vidas. Então crê nessa palavra, confia e medita nessa palavra, que o Senhor possa fazer na nossa vida o que Ele fez na vida de José. Louvado seja o nome do Senhor. E assim eu agradeço essa rica oportunidade, as palmas